as coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo, realmente, assim, eu tô falando, tipo, da minha família e tal, ninguém sabe as coisas que eu passei naquela família, tipo, ninguém sabe mesmo. Só assim, tipo, as minhas amigas aqui, né, as au pairs e tal, só elas sabem real, assim, o que aconteceu, o que viram de perto. Bora lá pro vídeo, né? Oi, gente! Bom, gente, no vídeo de hoje vai ser difícil eu conseguir expressar o que eu estava sentindo na época, porque vocês já viram no título aqui Vocês já viram aqui no título que eu vou falar do porquê eu estendi com outra família. Por que eu tive essa decisão, Nájila? Por que você decidiu estender com outra família? Mas por que não sei o quê? Porque assim, gente, teve gente que, tipo, o povo da minha família, todo mundo achou que a minha host family era perfeita, entendeu? Mas que na real, gente, a gente teve muitos desentendimentos ao decorrer dessa minha trajetória aqui, enfim, lá, né, no caso. Porque é isso, né, gente? Tipo, não tem família perfeita e essa família com certeza não eram perfeitas e nem um pouco legais. Então, eu vou tentar explicar um pouquinho pra vocês o porquê eu tive essa decisão, né, de estender com outra família, quais são os desentendimentos que eu tive com a minha host family do Colorado. Já vou logo avisando pra vocês pegarem uma pipoquinha, porque lá vem história, sério. Ai, gente, que difícil. Cara, que difícil gravar esse vídeo. Bom, gente, eu vou tentar falar pra vocês, mas tentar colocar detalhes do que aconteceu e tudo mais, sabe? Porque a gente teve treta, assim, gente. A gente conseguiu tretar. Eu vou contar, assim, desde a hora que, tipo, a gente fechou o match até mês passado, que foi antes de eu vir pra cá, entendeu? Na semana que eu ia vir pra cá. Sim, na semana que eu vim pra cá a gente conseguiu tretar. Mas... Ai. Quando eu tava no Brasil, eu estava nesse processo de encontrar a família, né? Como todas as au pairs têm que passar por esse processo. Não foi diferente, eu estava entrevistando várias famílias. Eu fiquei 6 meses online, assim, tipo, 6 meses online parece muita coisa. Porque, enfim, tem au pair que consegue família em uma semana, assim, tipo, eu estava 6 meses online. E uma coisa que eu sentia muito também era a pressão de todo mundo, tipo, todo mundo assim, entre aspas, porque não era muita gente que sabia que eu estava nesse processo. Mas tinha um pessoal que sabia e tal, um pessoal da minha família. Então, tipo, rolava muito essa pressão. Ah, e aí? Tá conversando com a família? Você já fechou o match? Que não sei o quê. E aí, se não vai fechar o match, você não vai? Que não sei o quê. Tipo, gente, não façam isso, sabe? Eu sei que vocês estão preocupados e tal, querem saber. Quando for pra fechar, quando eu fechar com a família, quando isso acontecer, todo mundo vai ficar sabendo, entendeu? Tipo, todo mundo vai saber quando acontecer. Então, tipo, não fique em cima, porque isso é péssimo e foi muito péssimo pra mim. E aí eu encontrei essa família depois, tipo, eu já tava conversando com muitas famílias. Gente, tipo, eu conversei com umas 30 famílias de verdade, assim, tipo, eu conversei com muita família. E aí entrou essa família no meu perfil. Quando eu vi, assim, o perfil, eu falei, gente, são gêmeos. Como assim? Tipo, eu não vou saber lidar. Eu pensei assim, tipo, eu não vou saber lidar com gêmeos. Deve ser muito difícil, porque, tipo, mano, tudo que você teria que fazer com um, você vai fazer com dois. Tudo bem que, tipo, mesmo se você cuidar de 2 crianças e tal, não tem a mesma idade, sabe? Tipo, gêmeos, mano... E aí eu falei assim, não, eles parecem ser bons. Tava meio assim porque eu ia ser a primeira au pair, então, tipo, a mesma coisa que eu não sabia, eles também não sabiam. E aí, nos Skypes, eu já tava meio, tipo, calejada, assim, sabe? Então, tipo, eu já sabia as coisas que eu tinha que perguntar, já sabia como que ia ser os Skypes, então eu já tava meio, tipo, já sabia como que funcionava essa questão, né? Então, eu perguntei tudo, assim, gente, tudo que eu queria saber, eu perguntei pra eles. A questão da comida, tipo, porque tem au pairs que tem um cartão só pra elas, aí eu perguntei se eu ia ter um cartão ou se eu ia ter que colocar na lista as coisas que eu queria e tal. Eu perguntei de tudo nos Skypes que a gente teve. E aí, inclusive, perguntei também sobre o carro, porque até então, tipo, lá no perfil mesmo, estavam falando que ia ter um carro pra au pair. E aí eu perguntei pra eles, eu falei assim, ah, então, tipo, e aí, como é que vai ser essa questão do carro? Eu vi que no perfil que vai ser um carro só meu e tal.
como é que vai funcionar? Tipo, aí eu perguntei se tem regra, se o carro tem curfew, eu perguntei tudo sobre o carro. E aí ela falou assim, não, você vai ter um carro só pra você mesma, a gente vai comprar um carro pra au pair, porque já como é a primeira au pair, então, tipo, a gente não tem um carro ainda, mas a gente vai comprar um carro pra au pair, não tem regra, você só vai precisar colocar gasolina e tal, mas não tem regras específicas nem nada, não tem curfew nem nada. Eu falei, gente, ótimo, né? Porque uma exigência que eu queria muito que tivesse uma família era o carro, entendeu? Porque eu sou acostumada a dirigir. Eu sei que tem au pairs que não se importam, mas eu sou acostumada a dirigir, tipo, desde quando eu tava no Brasil. Então, tipo, no Brasil eu tinha meu carro, eu dirigia pra qualquer lugar, tipo, eu tinha essa liberdade de ter o meu carro, de poder ir pra onde quisesse, sabe? Não ficar dependendo de transporte público. E ainda mais que eu já vi também várias meninas, tipo, várias au pairs falando sobre a questão do transporte aqui nos Estados Unidos, que não é acessível e não é mesmo. Se você não tem um carro, fica meio difícil a locomoção, sabe? Eu cheguei no Colorado e aí, gente, eu cheguei meio Alice, assim, porque eu já tava, tipo, deslumbrada, assim, tipo, eles me receberam super bem. Sério, foi a melhor recepção que eu poderia ter. Tipo, eles me receberam muito bem, com os balões, assim, tipo, a minha hosta, antes de eu ir, ela perguntou qual que era a minha cor favorita. E aí eu falei que era roxo e tal, então, tipo, ela colocou, a minha cama era, tipo, o cobertor era roxo, os travesseiros era roxo, tudo era roxo, o lençol, tudo era roxo. Inclusive, eles colocaram uma florzinha lá de mentira e tal, que tá no meu tour do meu quarto. Então, tipo, a flor também era roxa. Eles enfeitaram com os balões, escrito, tipo, Welcome Nájula, os balões roxos, assim, tipo, foi lindo, maravilhoso a recepção. E aí eles me deram uns presentinhos, uns cremes, uns snacks, me deu um cartãozinho, super bonitinho. E, inclusive, eles foram num restaurante brasileiro, compraram feijoada, que, enfim, tipo, na verdade eu não como, então, tipo, eles compraram feijoada vegana, compraram estrogonofe, compraram um monte de coisa lá pra mim. Aí eu já pensei logo, nossa, estou no paraíso. Eu falei, nossa, melhor família que existe, família boa existe sim, que não sei o que. Gente, eu só tava lá, tipo, um dia. Eu já tava achando que, tipo, eu tava, entendeu? Eu tava bem Alice mesmo, achando que eu estava num mundo das maravilhas, assim. O tempo foi passando e aí eu comecei a querer tirar minha driver's license pra eu, tipo, começar a dirigir, porque os meus hostos falaram que eu só ia começar a dirigir quando eu tirasse a driver's license, né, que é, tipo, a carteira de habilitação daqui. E aí eu falei, beleza, comecei a estudar pra tirar e tal. Tirei a minha driver's license, mas nesse meio tempo, deu tipo tirando e tal, eu perguntava, porque aí eu perguntava pro meu rosto, né? Porque meu rosto que tava meio que me ajudando com essa questão, então ele que me levava pra fazer a prova, ele que me ajudava em questão da direção mesmo, então eu pegava o carro dele e tal. E aí, já como eu tava saindo muito com ele, aí eu fazia mais as perguntas pra ele, não tanto pra minha hosta. E aí eu perguntava, tipo, falava assim, então, e aí, quando vocês vão comprar o carro? Tipo, na minha cara de pau, assim, porque eu já tava lá e nada do carro, né? E aí eu falei assim, então, quando é que vocês vão comprar um carro? Vocês vão comprar um carro e tal? Aí ele não sabia direito como falar, sabe? Ele não sabia como responder. Aí ele, a gente tá vendo. Só nessa, a gente tá vendo, a gente tá vendo. Aí eu fazia umas perguntas assim, tipo, quando eu tiver com um carro, eu vou poder ir pra muito longe, poder fazer viagens mais longas, não sei o quê. Eu tenho que falar e tal com ela. Aí eu falei, beleza. E aí eu fui levando, sabe? Tipo, a lista total, porque eu não achava que... Enfim. E aí, no fim das contas, quando eu tirei minha carteira de motorista, a primeira coisa que eu perguntei foi a questão do carro. Eu falei assim, tá, tirei minha carteira de motorista. Cadê meu carro? Cadê? Aí eu falei assim, então, como é que vai ser essa questão do carro? Tirei a carteira de motorista, né? Tirei a driver license. E aí? E aí ela falou assim, então, a gente tava pensando e você vai compartilhar o carro com o marido dela, meu rosto. Como assim? Que eu não tava sabendo disso. Não tava sabendo que ia compartilhar o carro. Tipo, não tinha isso, né? Lembra dos nossos Skypes? Não tinha, não, tá? Claro que eu não falei isso pra ela, né? Mas não nesse momento, mas enfim. Aí eu
Eu tinha acabado de chegar, meu inglês também era bem ruinzinho. Tipo, eu só falei, ok, eu fiz uma cara de bunda, sério, eu fiz uma cara muito de bunda. Aí passou, tipo, uns dias assim, eu ia ficar off já, e aí, tipo, ela chegou do trabalho. Aí ela falou, ah, Nath, ela tem essa folhinha aqui com algumas regras pra você dar uma olhada. A minha hosta simplesmente chegou com... Gente, ela chegou com uma folha sulfite. Na verdade, não era uma folha sulfite, eram três folhas sulfites com várias regras do carro. Gente, 3 páginas. 3 páginas com regras do carro. Mano, quando ela me deu aquilo, meu sangue subiu de uma forma... Sério, eu não consigo nem explicar. Mas eu fiquei muito brava. Muito brava. Eu peguei o papel e desci pro meu quarto. Mas assim, eu desci pro meu quarto bufando praticamente, sério. Não bufando, mas eu tava muito brava, assim. Porque assim, gente, tipo, a questão não é nem compartilhar o carro, sabe? A questão é da mentira, porque eles meio que me fizeram de trouxa. Eu estava esperando uma coisa e apareceu outra, né? Então... E aí eu comecei a ler. Comecei a ler, eu já tava... Mano, gente, tinha umas coisas que eles colocaram nas regras que eu fiquei tipo, mano... Assim, tem coisas que é meio óbvias, assim, tipo, não usar o celular enquanto tá dirigindo, não beber e dirigir, tipo, enfim, coisas, né, bem ok, assim, tipo, né, obviamente, né, tipo, as pessoas que têm responsabilidade não vão dirigir bêbadas e, enfim, né, tem que prestar atenção. Então, tinha umas coisas que, por exemplo, eu poderia pegar o carro, mas... tipo, eu não poderia dormir fora com o carro, tipo, de jeito nenhum. Eu não poderia ir pra mais de 15 milhas. Gente, quem tá aqui sabe que 15 milhas não é nada pra quem mora nos Estados Unidos. Eu não conseguia ir pra casa da minha amiga, porque dava mais que 15 milhas. Então, tipo, era um negócio assim, sabe? Basicamente, eu poderia ficar com o carro andando assim, tipo... nos redores ali, tipo, nas redondezas, sabe? Não poderia sair muito disso. O carro teria que estar dentro da garagem meia-noite, trancado. Tipo, meia-noite em ponto, o carro não poderia sair da garagem. Tipo, eu não poderia... Tipo, se eu sair com o carro e aí eu teria que voltar meia-noite, porque é o horário do carro. Tipo, o horário ia ter curfew. Tipo, o carro ia ter curfew. Uma coisa que ela falou que, tipo, não ia rolar, né? Nos Skypes ela falou que não ia ter curfew, mas beleza. Eu não poderia pegar o carro na neve, nem que se tivesse, tipo, uns floquinhos caindo, tipo, mesmo o chão estando limpo, eu não poderia pegar o carro, entendeu? Tipo, é uns negócios assim. Tudo era empecilho pra eu não pegar esse maldito carro. Sério, tudo eles colocavam desculpa pra eu não pegar o carro. Mas enfim, gente, eram umas regras que eu ficava, tipo, mano, eu não podia pegar a highway. A highway lá no Colorado era como se fosse a marginal, tipo, em São Paulo. Quem mora em São Paulo conhece a marginal Tietê. E aí, tipo, a highway era tipo a marginal. E a highway era onde dava, tipo, é tipo a marginal mesmo, porque a highway é onde tem as divisões de tudo, né? Tipo, onde vai pra todos os lugares. E eu não poderia pegar a highway. E aí, tipo, se eu só podia andar a 15 miles e eu não podia pegar highway, então eu nem ia conseguir andar 15 miles, porque qualquer lugar que você vai, você tem que pegar highway. Então, tipo, eu fiquei, mano, é realmente pra eu não usar o carro, né? Porque se eu não posso pegar highway, eu vou pra onde? Em nenhum lugar, eu só vou, tipo, no mercado, só, tipo, eu só vou no Walmart, assim, tipo, porque não... Ou no cinema. Nem no cinema eu consegui ir, porque tem que pegar highway pra ir pro cinema, então, tipo... Ou seja, não era pra usar o carro real, né? Aí, antes de ir pro curso, a gente conversou. Eu falei assim, então eu quero conversar com vocês. E aí, eu cheguei e falei assim, então, a gente pode conversar? Aí eles, claro e tal. A minha roça daquele jeito cínica que, tipo, mano... Eu odeio gente cínica. Eu odeio, sério. E agora ainda convivendo com a minha rosta, né, que eu convivi 1 ano... Foi pior ainda, assim, tipo, o meu ódio por pessoas cínicas só aumentou. Nossa, gente, sério, eu tenho muito ranço, muito ranço. E aí, beleza, a gente sentou lá pra conversar.
Eu acho que eles acharam que eu ia ser, tipo, aquelas au pairs que fica quieta, bobinha, que não fala nada, gente. Mas eu não sou assim. Eu não sou assim na vida. Eu não fico quieta. Tipo, quando eu acho que alguma coisa tá errada, eu vou falar. Eu não tava com medo de acontecer alguma coisa nem nada. Tipo, eu não... Enfim, tipo, eu não tava nem aí. Eu simplesmente ia falar mesmo, entendeu? Tipo, eu acho que eles acharam que eu não ia falar nada e tal. Tipo, não, sabe? E aí eu cheguei e falei, eu falei assim, então, a gente sentou e aí eu falei tudo. Eu falei assim, de verdade eu não entendi essas regras. Não entendi o porquê que vocês colocaram essas regras, porque quando a gente fez os Skypes, né, quando a gente conversou antes de eu vir pra cá, primeiro que vocês falaram que eu ia ter um carro só pra mim, que vocês iam comprar um carro. E... Ou seja, vocês mentiram. Eu falei isso eu falei na cara deles que eles mentiram. Segundo, que não tinha regra. Eu perguntei das regras e vocês falaram que não tinha regra em questão do carro. Então, não entendi também um monte de regra que vocês colocaram, sendo que vocês falaram que não tinha regra. Aí eu falei assim, um dos meus requisitos era ter um carro pra au pair. Isso era um requisito meu que eu queria, porque desde o Brasil eu sempre dirigi. Então, uma coisa que eu queria era continuar dirigindo, porque eu gosto de dirigir. Eu me sinto bem dirigindo, eu falei isso pra eles. Eu me sinto bem dirigindo, eu gosto de dirigir. E eu sinto essa necessidade de dirigir, porque me faz bem. Mostrei nitidamente pra eles a minha insatisfação com essas regras. E aí a minha hosta começou a falar que, é porque a gente não tá podendo comprar um carro agora. Mentira, eles que não queriam comprar, porque, gente, carro aqui não é caro. Tipo, não é caro o carro aqui. Tipo, eles conseguem comprar um carro com muita facilidade. E, mano, eles ganhavam muito, sério, eles ganhavam muito dinheiro. Então, tipo, dinheiro não era o problema, sabe? E aí eles falaram assim, não, porque então, a gente não tá podendo comprar um carro agora... E a gente tá tentando juntar dinheiro e não vai dar pra comprar um carro agora. E aí ela falou assim que mais pra frente talvez eles fossem comprar um carro quando eles tivessem dinheiro e tal. E aí depois ela falou das regras, que na época que a gente tava conversando, ela não tinha regras, tipo, eles não tinham colocado regras, porque, enfim, eles não sabiam as regras que eles iam colocar, então eles não tinham. Então deveria ter falado que, enfim, não tinha regra, né? Porque é contraditório, tipo, se, enfim, então fala que, por enquanto, sei lá, fala qualquer outra coisa, mas não fala que não tem regra, sabe? Eu mostrei os tópicos que, tipo, eram os tópicos bizarros, assim, que eu falei que, mano, tipo, sério, que é exatamente isso, tipo, andar 15 miles, não pode pegar highway, sendo que até pra ir pro curso eu pegava highway, tipo, mano... E aí eu mostrei todos os tópicos que eu fiquei tipo, não, isso aqui eu não concordo, isso aqui também não, isso aqui eu não tô entendendo, não tô entendendo, filha. Não entra aqui, não. E aí eles falaram assim que essas regras só vão ser por enquanto, que é no começo, que aí depois que eles pegarem mais confiança, eles iam... mudar e, tipo, relevar mais as regras e tudo mais. Eles falaram isso. A casa era um deles, então, tipo, eu ia fazer o quê? Só se eu pedisse rematch, mas eu não ia pedir rematch porque eu não achava que era, tipo, um big deal pra pedir rematch, sabe? Enfim, não tinha por que eu pedir rematch, assim. Eu meio que, mostrei a minha insatisfação. Gente, aquela conversa não deu em nada, praticamente. Porque eu mostrei a minha insatisfação, eles cagaram pra mim, continuaram com as regras e vida que seguiu, sabe? A única coisa que eles meio que relevaram real, assim, foi essa questão da highway, porque, mano, eles viram que não tem como, né? Pra qualquer lugar que eu fosse, eu ia ter que pegar highway. Então, tipo, eles meio que relevaram isso e pegava highway de boa e tal. E aí, na real, eu pegava highway mesmo sem eles saberem, sabe? Porque era impossível, eu não andava lá, né? E aí eles relevaram essa questão da highway e tal, mas só de resto as regras continuaram. E aí eu usava o carro o final de semana, assim. Final de semana era quando eu usava o carro, assim, pra uso pessoal mesmo. Porque, tipo, durante a semana eu não usava o carro, eu só usava o carro pra ir pro curso.
mas eu não usava o carro pra uso pessoal nem nada disso. E o carro eles eram obrigados a me dar pra poder ir pro curso, né? Que eles são obrigados a me dar um meio de transporte. No final de semana que era o problema, porque aí eu queria pegar o carro, né? No final de semana eu quero sair. Gente, eles achavam qualquer desculpa pra não me dar o carro. Eu só guardava, só guardava, só guardava. E isso começou a me irritar, porque, tipo, tudo era desculpa, assim. Eu posso pegar o carro pra ir pra casa da minha amiga? Aí eles falaram assim, ah, você pode pegar o carro, mas você só pode pegar o carro tal horário. Depois de tal horário. Então, tipo, meio que eles tinham uns horários pra pegar o carro, sabe? Tipo, eu não poderia pegar o carro a qualquer horário. Então, tipo, eu só poderia pegar o carro depois das 10 da manhã. Antes das 10 eu não poderia pegar o carro. Tipo, por exemplo, quando a gente vai pras montanhas, a gente vai cedo, né? Então eu não poderia pegar o carro pra ir pra casa da minha amiga, que a gente ia pras montanhas. Então, tipo, eu não poderia pegar o carro porque não poderia pegar o carro, só poderia pegar o carro depois. E aí eu ficava, meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus. E aí isso começou a me irritar, sabe? Eu não podia pegar o carro quando eu queria, tinha que ser nos horários que eles queriam e eu não poderia falar nada porque eu tava na casa deles. Carro não é uma obrigação deles, tipo, dar um carro pra au pair, então eu não poderia nem questionar isso com a LCC, porque pra eles carro é luxo e já é uma coisa que eu acho errado, porque pra mim carro não é luxo, é uma necessidade aqui nos Estados Unidos, de verdade, carro é uma necessidade. Ou eu ficava lá aguentando, ou eu pedia rematch. Só que eu falava, mano, eu não vou pedir rematch, sabe? Eu não me arrependo também, eu não devia ter pedido rematch mesmo e, enfim, vida que segue, sabe? Eu não vou ficar falando assim, só reclamando, falando que, nossa, eu não usava o carro. Eu usava o carro. Tinha finais de semana que eu passava o dia inteiro com o carro e eles não falavam nada. Mas tinha final de semana que, tipo, eu não poderia ficar com o carro. E aí, eu acho que era meio que... Eu não sei o que passava na cabeça deles, na verdade. Porque, gente, tipo... Na minha cabeça, isso faz muito sentido. Por exemplo, eles tinham 2 carros. Que era o carro do meu rosto e o carro da minha rosta. No final de semana, nenhum dos dois trabalhava. Os dois ficavam em casa, com as crianças. Se um tinha que sair pra fazer alguma coisa, um saía pra fazer alguma coisa. E o outro ficava em casa porque o outro tinha que ficar olhando as crianças, né? Tipo, não tinha como os dois saírem e as crianças ficarem sozinhas em casa, né? É uma coisa que eu não entendia, entendeu? Era essa questão, tipo, ah, eu não posso usar o carro porque o meu rosto ia ter que sair com o carro fazer tal coisa. Tipo, eles não poderiam fazer um esforcinho e, tipo, meu rosto pegar o carro da minha rosta, já que a minha rosta ia ficar em casa, sabe? Tipo, eram essas coisas que, tipo, pra mim não encaixa, não faz sentido, porque se ia sair a família toda, beleza, que aí ia sair a família toda em um carro só. E geralmente eles saem mais com o carro da minha rosta. Ia ficar só o carro do meu rosto lá. Só que, tipo, quando eles estavam em casa, eles sempre colocavam um empecilho, não sei. Eu falava assim, eu posso pegar o carro, tal horário? Aí meu rosto respondia falando, ah, então, esse horário não vai dar. Aí eles não especificavam, sabe? Tipo, falavam, não vai dar. Beleza. E aí eu ficava sem usar o carro, tipo, o dia inteiro sem usar o carro. E aí eu começava a prestar atenção, porque eu tava no basement, mas aí eu tentava prestar atenção, eu começava a prestar atenção pra ver se realmente o carro tava lá, entendeu? E tinha vezes que o carro tava lá moscando e eu tava, tipo, em casa porque eu não poderia usar o carro. Eram uns negócios assim que eu ficava tipo, mano, se o carro tá aí, por que eu não posso usar, sabe? Eu não entendi essas questões, mas enfim. E aí, gente, também tem uma outra questão que é, eu fazia extra pra eles. É contra as regras do programa, né? Tipo, a gente não pode fazer extra. Claro que isso me ajudava muito com a questão financeira, né? Porque, enfim, eu ganhava muito dinheiro fazendo extra. E porque a minha host, ela viajava muito, né? Muito, muito mesmo a trabalho. Tinha vezes que ela ficava, tipo, uma semana viajando e tal. E aí, eles me pagavam extra pra eu poder ficar mais tempo com as crianças. Assim, é claro que eu fiz porque eu queria, né? Porque é óbvio, gente, eu não vou recusar dinheiro entrando, eu não vou recusar dinheiro. Meu ascendente é Capricórnio, entendeu? Capricorniano, né? Eu não vou recusar dinheiro. Então, eu fazia, obviamente, mas, tipo, mano, eu deixava de fazer as minhas coisas pra poder
ajudar eles, porque de uma forma ou de outra eu estava meio que ajudando eles, né? Tipo, era uma ajuda que eu tava dando pra eles. Era uma coisa que, tipo, eu não tava sentindo recompensada, tipo, eu não sentia uma troca. Eu acho que é uma questão, tipo, de ajuda, sabe? Eu simplesmente fiquei o final de semana inteiro com as crianças. Eu fiquei sexta, sábado e domingo sozinha em casa. Tipo, eu fiquei sozinha porque os bonitos lá foram pras montanhas esquiar. E aí eles perguntaram se eu queria ficar com as crianças pra eles poderem esquiar. E eu fiquei quinta, sexta, sábado e domingo. O au pair não pode, de jeito nenhum, ficar sozinho com as crianças, porque eu não sou a mãe deles, né? Mas enfim, eu fiz, ganhei $500 nesse final de semana. Sério, foi o pior final de semana da minha vida. Sério, ai, foi insuportável. O tempo foi passando, eu já tava lá o quê? Uns 5, 6 meses. Aí eu comecei a pensar sobre a questão de estender, né? Ah, se eu vou estender com a mesma família ou se eu vou estender com outras. E eu fiquei nessa. Só que aí a carta da Cultural Care chega a partir do 6º mês. Quando você completa 6 meses lá, a carta da Cultural Care chega perguntando se você vai estender com a mesma família ou estender com outra família, porque aí se você estender com outra, você já começa o processo de ficar online, procurar nova família e tudo mais. E aí eu fiquei nessa pensando, né? Desde o 5º mês, assim, que eu já sabia que no 6º mês eu ia ter que decidir, eu já comecei a pensar sobre. Aí eu comecei a pensar muito se eu ia estender ou não com eles. Porque de uma certa forma eu acho que, tipo, eles iam querer estender comigo, porque eu não era uma péssima au pair, tipo, eu era boa. Eu fazia o meu trabalho direito. Os gêmeos já estavam acostumados comigo e pra eles estenderem com a mesma au pair é mais vantajoso do que ter que escolher outra. Eu tava nessa pensando, né, se eu ia estender com eles ou não. Eu fiquei nessa, né, falei, gente, será que eu estendo com eles? Será que eu vou aguentar ficar mais um ano com eles? E aí eu falei assim, mano, quer saber? Eu não vou estender. Eu acho que eu não vou conseguir passar mais um ano com eles aqui. Eu acho que estender com a mesma família, a família tem que ser muito, mas muito boa pra você estender com a mesma família. Porque, gente, é uma convivência, entendeu? Você vai estar convivendo com essas pessoas e, tipo, um ano já é ruim, aí você vai estender mais um ano com eles. Vai ter a mesma rotina, com a mesma família, as mesmas crianças. Claro que tem os seus lados positivos, porque meio que você tá numa zona de conforto. Eu não sei se isso é um lado positivo, porque eu tento não ficar nessa zona de conforto. Mas tem gente que leva isso pro positivo, de estar nessa zona de conforto, então, tipo, é muito mais fácil, as crianças já estão acostumadas com você, não tem problema com as crianças já te respeitam, e aí, tipo, estender com outra família é uma nova rotina que você tem que lidar, novas crianças, enfim, é tudo novo, né? Tem gente que não gosta dessas mudanças, eu até entendo, mas pra mim não funcionaria, assim, tipo, eu acho que se eu estendesse mais um ano com eles, eu ia de verdade surtar, porque eu já estava surtando. Então, tipo, estender mais um ano com eles pra mim ia ser a morte. E aí vem aquela questão, né, da família. Aí começou. Por que você não vai estender com eles? Estende com eles. Eles são bons pra você. Eles são as famílias boas. Por que você não vai estender com outra família? Você não sabe, vai dar um tiro no escuro, porque você não sabe se a família vai ser boa ou não. Você vai estender com outra família, e se a família for pior. Todo mundo falando pra estender com a mesma família. E eu não queria estender com a mesma família. E ninguém tava entendendo isso. Que tipo, não, eu não vou estender com a mesma família, não vou. Sim, gente, tipo, era um risco que eu ia correr. Eu preferia 1000 vezes correr esse risco, tipo, de estender com uma outra família. Talvez seja uma família em perigo, talvez seja. Mas até aí, entra em rematch, sabe? Vai pra outra família. Eu já tava um ano lá, tipo, se eu perdesse um outro ano, tipo, se eu tivesse que voltar pro Brasil, porque Deus quis assim, sabe? Tipo, mano, são coisas que a gente tem que lidar, porque de verdade, gente, tipo, ninguém sabe o que o outro tá passando, né? Independente de qual problema seja. Beleza, que é au pair mesmo, tipo, au pair. Ninguém sabe o que a au pair passa até ser au pair. Isso é um fato, entendeu? Tipo, ninguém sabe o que Eu posso até comentar, falar com os meus amigos, falar com os seus pais, com a minha família, sobre essa questão, tipo, sobre os problemas que eu tenho aqui, falar os problemas que eu tenho com a minha família e tudo mais, mas que, tipo, eles não vão entender de fato o que tá acontecendo, porque eles não estão passando
pelo que eu tô passando. Então, tipo, eles não vão entender. É diferente de eu conversar com as minhas amigas que estão aqui, as minhas amigas que são au pairs, que sabem exatamente o que eu tô passando, porque elas vão entender, porque elas são au pairs também. Então, elas vão entender essa questão, tipo, de tudo que eu passei, de tudo que eu tô passando e tal. Então, tipo, é diferente, entendeu? Muita gente fala, eu também concordo, que as amizades daqui, tipo, as au pairs e tal, as amigas que você faz, se tornam a sua família. Tipo, elas acabam se tornando a sua família, porque a gente vira uma família, porque a gente tá aqui sozinho, tipo, a gente tá sozinha nesse novo país e tal. Mesmo a gente tendo nossos amigos no Brasil, mesmo a gente tendo nossa família lá, ninguém entende o que a gente tá passando aqui, porque ninguém tá aqui pra saber. E aí eu decidi que eu não ia estender com a família. Eu falei assim, não, eu não vou estender. Porque eu tava pensando, eu tava mais com essa dúvida de estender com a mesma família, não por mim, pra deixar a minha família no Brasil em paz. Mas de fato não era o que eu queria, não. Então eu não vou estender. Independente do que os outros vão falar, eu não vou estender com a minha família, porque não é o que eu quero. E eu sei que não vai me fazer bem. Geralmente, tipo, quando eu recebo a carta, a host family também recebe. Então, eu esperei receber a carta pra poder falar com eles, né, obviamente. A carta chegou pra mim e tal, eu já tava decidida que eu não ia estender com eles. Aí, beleza, a gente sentou lá na mesa, e aí eu comecei a falar, eu falei assim, então eu recebi um e-mail da Cultural Care falando sobre a extensão. Aí eu perguntei se eles tinham recebido. Aí eles falaram que não receberam, que eles não viram. E aí eu falei, então eu recebi, falando sobre a extensão, perguntando se eu ia estender com vocês ou não, se eu ia estender com outra família. Eu não falei os motivos reais de eu não ter estendido com eles. Mas eu falei que, tipo, eu falei assim, então eu não vou estender com vocês, decidi estender com outra família. Eu falei, eu quero ter essa experiência de morar em 2 estados diferentes. E o que não é mentira, isso é verdade. Só que eu só não falei o lado ruim, entendeu? Então eu quero tentar ir pra East Coast, eu quero passar meu segundo ano em East Coast. E aí, por isso que eu decidi estender com outra família. Eu falei, eles, como sempre, né, adoram ajudar, né, ajudar minha hosta, então. E aí ela falou assim, se você quiser, eu posso te ajudar, né, porque já como eu morei em East Coast, eu conheço gente lá e tal, mas eu posso te ajudar pra encontrar uma família lá, não sei o quê. Eu falei, obrigada. Aí eu falei assim, se você quiser, eu também posso ajudar vocês a encontrar uma nova au pair, procurar uma nova au pair, eu ajudo vocês e tal. E aí foi isso, foi tipo super amigável, assim, e eles ficaram meio chateados, mas aí no final da conversa, mais ou menos, aí eles começaram a falar do carro, porque eu acho que eles talvez perceberam que um dos motivos de eu não estender com eles era o carro também. E aí eles começaram a falar, eles falaram assim, a minha moça falou, então, e a gente já ia também falar com você, a gente já queria conversar com você sobre as regras do carro e aí a gente vai começar a dar uma relevada. Se você quiser andar mais de 15 milhas, pode andar, pode ir mais de 15 milhas. Se você quiser ir pra casa das suas amigas, não tem problema, independente de onde seja. Ela falou que não ia ter mais curfew, o carro, que tipo, eu poderia ficar mais tempo. Eu só realmente não poderia dormir com o carro. E ela falou que eles estavam pretendendo comprar um carro. Sim, eles falaram isso, gente. Eles falaram assim, então, a gente tá querendo comprar um carro pra au pair, assim. A gente tá querendo comprar e tal, a gente tá pensando e talvez daqui uns 2 meses a gente compre um carro pra au pair. Falei, tá bom, né? Então tá, né? Mas isso não mudou em nada, gente, porque eu sabia que era tudo conversa. Isso não mudou em nada. Inclusive, passou esses 2 meses e, enfim, passou todo esse tempo e não tem carro nenhum. Enfim. Vida que seguiu normalmente. Aí que vem a pior briga que eu tive com essa família, gente. Não foi a pior briga, porque a pior briga vem logo depois, né? Vem logo em seguida. Mas foi uma briga bem intensa, assim, que a gente teve, uma discussão bem intensa. Foi logo em seguida disso, assim, tipo, foi no começo do ano. Eu estendi com outra família, tipo, eu conversei com eles em dezembro, né? Porque foi quando completou 6 meses que eu tava no Colorado. E aí, em dezembro, que eu conversei com eles e tal. No começo do ano, assim, a gente teve essa briga que foi... muito tensa. Mas... esse vídeo vai ser dividido em 2 partes, gente. Então, é isso, gente. Na parte 2, eu conto pra vocês as 2 maiores tretas que eu tive nessa família.
Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte 1. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like aqui embaixo, que isso ajuda muito, né? Como vocês sabem que eu falo em todos os vídeos, que ajuda muito. Então, deixa o like aqui, ativa o sininho para receber as notificações, se inscreve se você não é inscrito no canal ainda, se você é novo. Se você veio nesse vídeo por acaso, já se inscreve aqui, que tem vídeo toda semana. E me siga no TikTok, no Instagram, que eu vou deixar aqui pra vocês. E é isso, no Instagram eu posto tudo em tempo real, assim, faço bastante stories, então me sigam por lá. E é isso, gente. Um beijo e até a parte 2. Tchau!